página 20 de história, não foi? Tchau, meu amor, obrigada. De quem é? Eita, é de Lívia, né? Acho que é. Sem correr. Olha só. Todos aí, firmes e fortes? Daí um alô. Então, olha só, nós paramos na página 20 sobre os sítios arqueológicos, tá? Aí no livro da gente diz assim: os lugares onde podem ser encontrados vestígios dos humanos primitivos são chamados de sítios arqueológicos. Estudando nesses vestígios, podemos conhecer muitas coisas sobre o cotidiano dos primeiros humanos. Porque vocês sabem que quando a gente encontra esses sítios arqueológicos, e daí a gente começa a fazer as escavações, e dessas escavações que são feitas pelos arqueólogos, não é, que são as pessoas especializadas para fazerem essas escavações de uma maneira cuidadosa, para que não danifique, não é, aquele artefato, aquele objeto, aquela veste, ou até aqueles ossos, aqueles restos mortais, não é? Eles fazem com todo um cuidado para que não danifique aquele artefato. E daí, desses artefatos que eles capturam, pegam, restauram, eles conseguem, através dos estudos, das pesquisas, eles conseguem fazer o quê? Conseguem restaurar uma parte da história que aquele artefato nos traz. Quando eles encontram cerâmicas, objetos cerâmicos, ou de ouro, ou de ferro, ou algum outro tipo de material, através do que eles já têm arquivado em museus ou em livros, até de outras pessoas que foram fazer também essas pesquisas, eles conseguem caracterizar, certo? E dizer de que época aquele artefato ele é. Às vezes eles conseguem, dependendo como for, até dizer de que família, a origem familiar, se foi uma família real, uma família de uma importância, de um significado importante aqui para o nosso país, ou para outros também, eles conseguem até nos dizer de que família aquele objeto, aquele utensílio é originado, tá? Aí eu tenho aqui um resumozinho que diz assim: sítio arqueológico, local ou estação onde ficam preservados testemunhos e evidências de atividades do passado, seja na pré-história ou não. E a arqueologia, que são os arqueólogos, que são as pessoas que estudam arqueologia, que é a ciência que estuda as culturas e os modos de vida das diferentes sociedades humanas, tanto do passado, tá certo? Como do presente, a partir da análise de objetos e materiais, tá certo? E temos também a antropologia, porque quem está envolvido nos sítios arqueológicos, quem estuda e tem conhecimento em arqueologia, acaba também adquirindo, se não, tendo a especialização em antropologia, tá? Que antropologia é a ciência do homem no sentido mais puro da palavra, ou seja, de uma maneira mais originária, mais cultural, mais primitiva da evolução que agloba as origens dessa evolução, que são o desenvolvimento físico, material e o cultural, tá? Características raciais, costumes sociais e crenças. Oi, pode falar. Não? Então, olha só, ainda na página 20, no finalzinho da página 20, nós temos assim. Deixa eu vir aqui.
Não, eu não coloquei tarefa de casa ainda, tá certo? Só de geografia, de história ainda não. Os vestígios dos sítios arqueológicos são parte da cultura material. Por que cultura material? Porque todo objeto e utensílio produzido pelos seres humanos ao longo do tempo e que carregam em si a cultura dos povos ou grupos sociais são chamados de cultura material, porque é o que a gente consegue ver, é o que a gente consegue pegar. Então é a cultura material, tá certo? Na página 21, para a gente finalizar, compreendendo documentos, tá certo? Aqui na parte de cima, deixa eu ir lá na página 21 aqui, tá? Onde nós estamos falando sobre as pinturas rupestres, e nós temos aí duas imagens, que a cultura a cultura rupestre, quase que não saía. Eu sei, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar e têm conhecimento. Porque essa cultura é aquela cultura que nós conhecemos da pré-história, que a gente chama dos homens das cavernas, né? Que eles residiam nas cavernas. E é uma maneira com que eles tinham de demonstrar, né? De simbolizar essa cultura deles, o modo de vida que eles tinham, era justamente através dessas pinturas que eles faziam nas rochas, nas cavernas, tanto nas paredes dessa caverna. Oi. Agora falando de pintura em caverna. Tinha um negócio que um primo meu trabalha lá. Aí eu fui visitar lá para ver o museu, né? Aí eu vi uma parte lá que fica perto dos dinossauros, que é a parte dos homens da caverna. Que lá, aí tinha uma caverninha lá que mostrava os desenhos de homem da caverna. Aí tinha, tipo, desenhado um macaco, um homem crescendo até chegar ao ser humano hoje em dia. Tinha até escultura lá dentro. Como se ele Isso. estivesse desenhando mesmo assim, o boneco parado, assim com o dedo encostado na parede e melado. Sei, entendi. Tem até algumas imagens aí embaixo que a gente pode observar assim, animais, né? Que a gente entende que são animais. Eles brincando, eles trabalhando. É a maneira com que hoje a gente não tem assim as fotos, tudo hoje a gente tira uma foto, não é? Para marcar aquele momento. A maneira com que eles tinham, digamos assim, de uma maneira bem comparativa e ao mesmo tempo comparação, mas aí a maneira com que eles tinham de deixar registrado esses momentos, a fotografia deles, digamos assim, eram essas pinturas que eles faziam nessas paredes. Era a maneira com que eles tinham de deixar registrado aquela história deles, aquele momento deles. Então, assim, tem até, eu estava falando aqui em classe, eu não me recordo bem se é no Rio Grande do Norte ou se é no Maranhão. Eu agora realmente tenho dúvida. Que tem um museu que eu tive a oportunidade de conhecer, um museu que ele é a céu aberto. Então, lá, a gente pode observar justamente esses registros das pinturas rupestres. Lá tem algumas cavernas que realmente foram habitadas por esses homens, digamos assim. E lá tinha essas pinturas que a gente vê aqui no nosso livro, são basicamente as pinturas que eu visualizei lá nesse momento. E lá também o que a gente observou muito foram rochas. Tinham muitas rochas. E nessas rochas ao ar livre, elas tinham também registro, não só nas cavernas, como também nessas rochas ao ar livre. E eles, para fazerem essas pinturas, eles utilizavam tintas, a cor, né? Não era tinta necessariamente, era o pigmento de algumas plantas, algumas folhas, algumas raízes, né? Então, eles conseguiam diluir essa raiz, essa cor dessa planta, e eles utilizavam para fazer a pintura. Então, assim, é bem interessante.
Se depois vocês tiverem a curiosidade e a oportunidade de ver na internet, né, no YouTube, essas imagens, é bem interessante. Tia, Oi. como eu ia dizendo, né? Os homens da caverna mesmo ouvi falar que eles usam a tinta da Jaiz. Ele esmagava as plantas para Isso. extrair a cor delas. A cor era a tinta. E daí eles faziam essas pinturas nas paredes, né? Nas rochas, digamos assim. Então, olha só, eu sei que hoje a aula foi cortada, né, de história, a gente perdeu, acho que umas 2 ou 3 vezes aí a conexão, mas vocês conseguiram entender o assunto? Deu para entender? Deu, tia? Deu? Então, olha só, como atividade de casa do manual, tá? Vai ser a página de 13 a 17, menos a 14. No caso, vai ser no manual para casa 13, 15, 16 e 17. Vou colocar aqui no. Escrever para vocês. No manual 13, 15, 16 e 17, mais 20 e 21. Essa é no manual. No caderno de atividades, a página 6 e 7. Conseguiram anotar? Sim. Certo? Então, Certo. essas são as atividades de casa. Ficaram muitas, mas é o que eu estava dizendo aqui em classe. Tem algumas páginas que só tem 2 exercícios, tem outras que só tem um, tá? Então, as páginas são muitas, mas não tem assim tantos exercícios como o número de páginas com o número de páginas a gente imagina que tem muita coisa, mas não tem não, tá bom? Vocês já sabem, né, que amanhã não haverá aula por conta do aniversário de Olinda. Sim. Né? Então, olha só, a nossa aula vai encerrar por aqui hoje, tá bom? Alguma dúvida que vocês tiverem sobre o exercício ou sobre a aula, vocês podem ir lá no Instagram, Prof. Jane Cleide, e aí a gente vai se falando, tá bom? Tá, tia. Viu? Então, bom feriado, aproveita o feriado Você para também, tia. Aproveita o feriado para atualizar as atividades, não só de História e Geografia, mas as demais, porque lembrando que no dia 9, não é, vocês vão trazer o livro para a gente fazer correção, tá bom? E ele precisa estar todo completo, as atividades de todas as disciplinas. Tá certo? Tá. Então, ó, tchauzinho, boa tarde, boas atividades, bom feriado. E um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau. Tchau, meu amor. Tchauzinho. Tchau. Tchau. Tchau, minha princesa. Tchauzinho.